Onde vocês vão escolher o lugar? Tem que ser numa região próxima da casa. Não dá pra, eu tenho um monte de área boa lá para cima. Que bom, deixa crescer mato. Né? Mato é ouro, é adubo. Tá? A terra só melhora, a terra nunca estraga, a terra só melhora quando ela cresce. A terra estraga quando eu mexo nela. Então aqui, deixa lá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que concentrar. Então tá tudo aqui, a água, a casa, pomar, plantação, horta tá ali embaixo. Tudo é pertinho. É verdade. Tudo é pertinho. Aí sim, eu tô aqui, já tô morando, tô tranquilo aqui fazendo minhas coisas, já eliminei as etapas básicas, né? Eu tô começando. Senão muitas vezes a gente cria os próprios problemas no sítio. Começa pelo lado errado, né? Pelo lado errado, sim. Poxa, tem um platô lá, uma área maravilhosa ali em cima ali para plantar. Imagina se eu estou plantando milho lá em cima, o que vai virar esse milho? Eu nem vou colher lá. Só de subir aqui tá chovendo. A esposa falou, vai pegar umas espigas. Você for nada. Não, por que você não vai? Eu estou terminando de fazer um negócio, tem que mandar e-mail, fazer um projeto, atender uma ligação. E aí vai passando o dia, entendeu? Porque é muito longe. Cuida dessas coisas aí pra vocês não... Onde é que fica a casa? Tem que ficar fácil de chegar. Lindo lá em cima, maravilhoso. Todo mundo vem aqui. Por que vocês não fizeram a casa lá em cima? Assim, eu pensei, Rangel, vamos fazer lá em cima. Ele disse, linda, até água para chegar lá em cima é uma fortuna. Imagina, gente, imagina. Mas então, por que você não fez? Mas eu pensei assim. Então, porque você tem que estar num lugar que é prático, que é fácil de você. Você tem que ter fácil acesso, administrar o sítio, ter água. A visão panorâmica isso é de menos. Eu subo lá qualquer hora que eu quiser. Panorâmica, você vê os outros, mas os outros também te veem. Também tem isso também. Eu quero estar escondida, né? Daí todo mundo vê você. Também tem isso mesmo. Então, mas assim, a hora que eu quero ter uma visão, tá muito pertinho aqui. Em 3 minutos eu subo e olho. Agora, eu preciso mais de panorama do que isso aqui, tá bom demais. Lá é lindo, maravilhoso, mas e o vento? Quem que aguenta? Eu não consigo abrir a janela porque é muito vento aqui. Frio, aquele negócio frio, sabe essas coisas? Começa chuva. Aí, imagina a estrada que eu tenho que fazer para ficar lá. Entendeu? Não, mas eu tenho dinheiro, vou fazer isso. Cada um faz o que quer, mas eu acho que a gente tem que começar. Como a gente está começando, nós não temos. Começa fácil, né? Então vamos pelo outro. Vamos pelo caminho prático, mas aí, independente disso, né? O princípio básico da construção que a gente tem que ter, se nós estamos construindo para o tempo que a gente não vai ter dinheiro. Comprar e vender. Isso. Eu não quero precisar de dinheiro para viver aqui. Senhor, me ajuda a não precisar mais. Aí, o homem mais rico da terra é aquele que não precisa de dinheiro. Você não está mais preso ao setor econômico. Olha que privilégio. Deus quer dar alguma coisa para a gente fazer, Ele que sabe, mas nós não somos mais escravos. Né? A gente vive pelo que Deus dá. Então a proposta da construção, de tudo que vocês vão ver aqui, é nesse sentido. Nem tudo é o mais barato ou mais simples, ou mais prático. Mas é sempre pensando na manutenção, na troca de onde é que eu vou comprar isso, onde é que eu vou tirar. Né? Por exemplo, a estrutura eu fiz de uma forma que eu não mexo mais. A principal estrutura é pedra. Que madeira é essa? Essa aqui é uma madeira, ela é prima do pinus, chama Cryptomeria. Ela é uma madeira aqui do Melhoramentos usa para fazer celulose, essas coisas. Essa lá onde eu estive era essa mesma madeira. Essa mesma? Então. E ela é uma prima do pino, só que a diferença é que ela é amarga ao cupim. Então, é mais cara então? Não, ela é a madeira mais barata que existe. Ela é quase metade do pinus. Por que você disse que a construção sai mais cara então? Se a madeira é tão mais barata? Porque a madeira é mais barata, só que usa muito mais metro cúbico de madeira. Porque a madeira é maciça, né? A outra ela é oca. Então aqui é muito mais metragem de madeira. Mas isso tem uma vantagem, né? Você vai ter mais isolamento, mais durabilidade. Só que também tem a questão da mão de obra. Se vocês olharem, né, como essas madeiras aqui são todas recortadas uma a uma para fazer o encaixe. Não é um negócio certinho. Que máquina você recorta? Motosserra. Riscada uma a uma, riscada na motosserra. Mas isso já é feito aqui? Aqui. Você tem um exemplo de uma A gente não tem aqui no Brasil o que tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu comprava essa casa pronta lá. Num kit. Não existe isso aqui. Então o seu pessoal é que está fazendo esse isso corte, aqui. tudo aqui? Tudo aqui. Por isso é que torna a coisa mais cara. É mais caro do que ela, só que ela vai empatar com uma construção de alvenaria. Entendeu? Ainda vai ser um pouquinho mais... Se fosse construir no sítio, ainda sairia um pouquinho mais barato. Então ela vai ser 90% de uma construção convencional. Se tiver uma tempestade, daí ela molha. Acabou a tempestade, secou tudo. Ela escorre. Porque não respinga, né? Não tem umidade. Não penetra porque a água pode se esforçar, mas ela não vai subir.
Entendo. Entendeu? Deixa eu virar, Esse é o objetivo. É. Aí se eu virar, vai ficar fácil, né, vô? Tem bastante água. Aí vai ter bastante água. Eu vou virar uma canaleta, vou poder encanar água pra cozinha. Vai ser muito bom, né? Como é que você fez isso aqui? Na motosserra, vô. Os dois lados? Isso. Por encaixe com corte. Então você tem essa... Você vê, agora, a gente vai entrar lá, você vai sentir já a diferença térmica, né? Essa tem quantos metros? É 12 por 12, 144 metros quadrados. Então você... 144 também? Também, né? Se trazer a minha... Nem vou dizer porquê, né? Nem vou dizer porquê. 12 por 12, já viu algum lugar assim que tem... Entendeu? Você vai ter aqui a ideia, né, Linda, é você fazer assim, a parede, ela tem que ter massa, pelo menos em torno de 15 a 20 centímetros de massa para ela ser confortável. Parede muito fina, ela começa a te dar desconforto. Mas então, isso que eu estava observando. Quando você fala de parede, você está falando... Frio, quente. Você está falando incluir... Você está falando isso? Isso. Então, isso que eu estava observando, eu não falei nada, mas pensei, aquela construção que você fez, ela não é muito fininha? Então, ela vai inteirar lá 11 centímetros. Então, ela é mais fina do que deveria, né? Eu fiz um teste. Essa aqui tem em torno de 17 a 20. Só que, assim, o projeto inicial seria para preencher os vãos com isopor, uma espuma, que eu compenso isso. Mas eu não fiz. Aí eu falei, deixa eu experimentar, ver como é que tá. E o desempenho lá não foi ruim, tá? Não foi ruim, não. Então aqui vai ser a parte da sala. A única parte que vai ser rebaixada é a sala. Né? Porque eu não quero fazer parede ali, eu faria ela só para dar 2 ambientes. Numa estrutura como essa, não é necessário você fazer as toalhas internas, né? Eu fiz por uma escolha, mas o objetivo, a importância é fazer a parte externa. Por dentro poderia facilmente fazer de tábua. Tá? Só que aqui realmente a tábua é cara, tá? Eu preferi manter a mesma linha. Então, essa área até ali é tudo a sala? Isso, esse pedaço aqui até o guarda-corpo é a sala. Não, então, dali pra frente o quê? Copa e cozinha. Ah, ok. Então aqui vai ter uma escada, né? De fazer uma escada. Você vê que não tem forro a casa, ela vai ser direto. O que vocês estão vendo aqui já é a estrutura do telhado. Já é o telhado? Já é o telhado. Acima dessa madeira não tem outra coisa? Não, não tem nada. Aqui vai ter, como é ali embaixo, vocês vão ver, é grama, né? Eu vou plantar grama aqui. Pro lado de dentro, a grama? Grama por cima, né? Ah, sim. Igual ali, ó. Não, eu vi. Aqui, agora eu entendi que... Tem toda uma camada A de ideia da impermeabilização, grama, né? pra que é, Deison? A grama, então, ela vai compensar essa questão do forro, porque não é só grama, eu tenho terra, né? Terra e grama, ela dá muito conforto térmico, ela não deixa passar frio nem calor. Então, e fora isso, é a questão da sustentabilidade, né? Então, eu tenho na própria casa um ambiente que não destoa visualmente do restante. A grama, eu não preciso mais comprar telha, tá ali, acabou o problema. E se furar? Se furar, é um ponto que fura, né? É muito fácil a manutenção, com uma fita a gente resolve. Vai grama, vou fazer um gramado mesmo. Então, E essa coisa... tem que ficar cortando sim. Ficar cortando. E molhando também. Isso, olha lá como é que eu molho, né? Ali, hoje é com aspersor, mas eu vou colocar uma fitinha de irrigação. Molhar é fácil, mas e para cortar? Isso, agora cortar um carrinho normal. Só que a diferença é o seguinte, gente, a grama lá em cima está num ambiente muito hostil para ela. Então, olha, aquela grama que vocês estão vendo ali, nunca foi cortada, faz já 6 meses que ela está lá. Não cresce muito e ela não tem comida para crescer, não tem grama, não tem assim. Então, você vai cortar na realidade uma vez por ano. Mas tem gente que faz horta. A água vai ter uma corrida de água em cima, né? Vai, E pouca, ela né? não vai romper a grama com a raiz ali, com a terra. Então, isso é o estudo da inclinação, né? Então, por essa inclinação não tem velocidade suficiente para fazer isso. Então, a gente sabe qual que é a inclinação necessária, né? Então, 8, 10% até é o que a grama aguenta, sem acontecer isso que o senhor está falando. Aí vai ter ali um sistema de calhas, né? É uma lona especial. É uma lona especial. É suficiente para resistir o peso quando vem chuva, umedece e aumenta o peso, né? Isso, a gente estudou para isso, né?
para fazer, ela foi dimensionado para isso. Madeira é sempre surpresa, madeira é uma coisa natural. Pode ser lá? Pode, mas eu estou preparado para aceitar isso, né? Vai fazer o quê? Uma barriguinha aqui. Mas longe de criar um problema de cair na cabeça da gente, né? Não, esse é... Então assim, isso aqui, falando em números, isso aqui é um telhado para resistir aqui com tranquilidade 250 quilos por metro quadrado. Uma grama molhada, né? Isso aqui que eu vou fazer vai, assim, na pior das hipóteses, 100 quilos. E mesmo você subindo, mais 60, 80. Mas isso é, né, pontual, né? Por metro quadrado, entendeu? Mas aí não apodrece quando está molhado? Porque fica molhado, né? Mas só a grama fica molhada, né? Não o telhado. A madeira está protegida. Madeira está protegida, a madeira está seca. Tá com lona. É uma lona especial. É isso aí. Não vai ficar só assim. Isso aqui vai ficar assim. E o assoalho que eu vou fazer é igualzinho o forro. É a mesma tábua, a mesma madeira. E essa madeira é a mesma da parede. Tudo é a mesma coisa. E o que é que você está planejando aqui? De ambiente? Então aqui, Ali, por exemplo. assim, daqui para cá é a cozinha, né? Então a pia, aqui vai ficar a mesa. Esse aqui é o nosso canal 1, né? Nossa. E aqui vai ficar a pia, né? Ali na frente. Aqui, vocês vão ver, vai ser uma porta, vai ser um piso aqui. Tudo aqui embaixo eu fiz bem limpinho com o piso frio, né? Vai ser estoque de alimentos. Até lá no fundo. Aqui vai ter uma porta, nesse vão que vocês estão vendo ali. Uma porta, um sapão no piso. Isso. Aqui eu abrigo contra tufão. Mas a ideia é justamente essa. Tem um dreno aqui, se precisa centrar água ali, eu consigo puxar alguma coisinha aqui, né? Tem que bombear, mas... a escada vai até lá embaixo para depósito depois. Isso. Aí aqui embaixo é um depósito meio apertadinho, mas é para coisas que você vai usar ocasionalmente. Então a gente está aproveitando o espaço para conseguir fazer isso. Aí, na área úmida, que ali é lavanderia. E nos banheiros, aí eu fiz laje. Por quê? Porque eu não quero mexer mais. Então o único lugar que eu usei é o sistema convencional. E ali embaixo, você vai olhar, tudo tem um vão, né? Então toda a minha parte de esgoto, elétrica, está tudo ali por baixo. Então qualquer manutenção não tem nada enterrado. Tudo aéreo. Tá vendo ali uma porta ali? Você pode entrar lá, tudo limpinho, né? Isso. Mesmo lá também. Então, vou entrar aqui nesse buraco, vai ser uma porta. Isso, tem uma escadinha lá. Então, o projeto do sítio, que a gente tem pedido que Deus oriente, né? É que a gente apresente, dentro do que a gente estudou, o sentido de postos avançados. Então, postos avançados não é a gente sair e simplesmente viver no campo. Postos avançados, no sentido da família, né? Você pode ter postos avançados como instituição. Aqui é um modelo de família. O que uma família, quando vai para o campo, dentro do que a gente estudou, deve oferecer para a sociedade que não conhece Deus, em termos de evangelismo? Então, a gente tem que abranger as áreas da própria família, a educação dos filhos, a educação domiciliar, a parte de construir a própria casa, a parte de plantar o próprio alimento, a parte de viver da terra, tratamentos naturais e o evangelismo de estudos bíblicos. E isso é o que os alunos da escola de Madison saiam de lá preparados para fazer. A gente estudou isso com base na escola de Madison. Então a proposta aqui é justamente essa. Então quando ser um tipo de um local onde as pessoas possam ver, é isso, a gente queria ver na prática. E alguns conceitos. O que é a construção? É uma construção que as pessoas têm que ver, não pode envergonhar a causa de Deus, mas não pode ser uma ostentação. A gente entende que do jeito que as pessoas estão vivendo aqui na região hoje, isso aqui não seria algo acima do nível, não vai ter nenhum acabamento caro. Você vê, as portas são de demolição, madeira daqui, mas é uma coisa que tem que ser um ambiente agradável, saudável. Então quem vai para o sítio precisa entender isso, não posso morar num casebre. Só que tem que ser uma coisa que não mostra que a minha vida, meu coração está aqui nesse sítio. Então, existem algumas opções, né? Mas Deus mostrou que isso aqui seria uma alternativa. E aí, né? dentro desse posto avançado, você projetou para isso, né? Para isso. Então, as pessoas vêm aqui, aí vão entender e que eles vejam a questão do evangelho antes de eu falar. Então, por exemplo, o que seria a demonstração da educação? Você tem um ambiente, como que é isso na prática? Na educação domiciliar,
na prática hoje, né, a gente entende que a vida, que nem era no povo de Israel, até os 12 anos não tinha um modelo de escola sentado, é a vida prática. Então, a educação domiciliar é a minha filha participando das atividades aqui com a gente, da casa, aqui do lado, ali fora. Nesse sentido, que você dispõe um quarto para a pessoa se instalar, Isso, conviver. e conviver. Ok. É. Aí na parte dos tratamentos naturais, você teria o quê? Um recurso para fazer? Então, a ideia, no conceito, não é de clínica, mas de família, eu não preciso ter um lugar para 5 pessoas. Família, esse é o nosso conceito. Então, eu tenho aqui 2 banheiros, que são banheiros, sim, não são apertados nem grandes demais. Ali já vai estar adaptado para você fazer um banho de assento, entendeu? Tem um banheiro aqui que vai ter uma banheira, então vai ter uma ducha forte com quente e frio, e coisa simples. A gente viu muito isso lá no exemplo da família Zapata, né, lá em Pouso Alto. Assim, vem pra cá, vive com a gente, você vai se curar. Entendeu? Então, pode ser tudo no mesmo banheiro? Pode, mas os 2 banheiros têm isso, né? A gente poderia colocar a banheira no outro banheiro também, mas a gente preferiu deixar aqui, que é uma coisa menos uso. Vocês acharam melhor? Mas poderia, né? Acho que isso difere. Pensando nisso, Mas- para deixar mais prático e mais... Mas o interessante é o seguinte, que para você ter o tratamento natural, você não precisa ter um banheiro especial. Do que a gente viu, até lá no Hartman, lá, a gente nota que ele é uma coisa muito pequenininha, muito singela. Né? E aí o porquê de madeira é porque realmente Deus orienta, assim, não é mandamento, mas é dentro da... Quando foi construir o colégio de Avondale, quando, assim, ali tem orientação, ó, não constrói de pedra, constrói de madeira, que os alunos podem participar e vai ser muito mais saudável. Sabe, umas coisas assim? Essa madeira aqui, próximo projeto eu vou plantar ela aqui. Daqui 5, 6 anos eu já tenho essas toras desse tamanho para plantar. Se eu quiser fazer uma ampliação, apodreceu um pedacinho aqui, tranquilo, vou e troco. Sem grandes traumas, né? Sem grandes problemas. Dá para guardar um pouquinho de comida aí, irmão? Sequinho, limpinho, tudo protegido, tudo drenado, né? Nada de... Aqui... Vai ser assim, né? Isso. Aqui vai ser uma escada bem íngreme, né? Não vai ser uma escada comum, que nem aquela ali. Tipo de piscina, né? Isso, tipo de piscina. Essa é a ideia. E aqui você colocou azulejo porque para a umidade, né? Facilidade de limpeza, né? Pra gente ter mais condição de manter. Então, por baixo aqui, né? Por fora aqui, tem toda uma camada de dreno. Se o terreno algum dia acontecer de acumular água, não é provável, né? A gente viu aqui, choveu muito, não acumulou água, mas eu consigo tirar a água toda por aqui. Para não começar a querer entrar para cá, né? Isso. Isso. Como assim? Não entendi. Tem uma... Aqui tem a parede que está segurando a terra, né? Aí aqui tem toda uma impermeabilização antes dessa parede. Essa parede está impermeabilizada pelos 2 lados, por dentro e por fora. Aí, entre ela e a terra, eu tenho um dreno, certo? De pedra e tal, uma vala. Então, se vier, por exemplo, a água daqui, essa água vai lá para o fundo antes de entrar na parede. Não, ela não sai, eu não fiz saída. Eu só fiz, ela vai chegar nesse ponto aqui, aí eu consigo observar se tem água, eu consigo bombear ela. Tá? Por aqui por cima, né? Eu coloco uma lanterna ali, eu sei se tem água ou não. Deixa eu ver. Ah, tá. Isso. Isso, vai ser no próprio assoalho vai ter uma porta, um sapão. Simples assim, nada de... Gente, aqui não precisa outra vista, é mais linda do mundo. Não é lindo demais isso aqui? Vem cá, pensando só na parte estética. Se você quisesse... Aceito que sugestão. que eu acho a cozinha da Maísa lindíssima. E é mesmo, né? E eu gosto muito de vidro. Sairia muito caro o vidro, se você quisesse? Olha, aqui vai ser tudo vidro, né? Mas todo o resto de vidro... Né? Assim, se fosse pra mim, tudo aquilo que você pôs madeira seria vidro, como tá lá a coisa dela. E se encareceria. Sai um pouco mais caro, mas não vou dizer que é inviável. Não seria inviável, não. Só que o vidro, ele é muito frio, né? Ele transmite muito calor. Sei. Ou muito frio ou muito quente. Entendo. Então, para o nosso esquema aqui, não seria muito viável por causa disso. Eu teria que fazer uma parede dupla de vidro para ser confortável. E realmente aqui é frio. Aqui é bem frio. Então aqui você vai fazer o quê?
Oi? Vidro mais o quê? Não, aqui vai ser... É que ela estava falando para colocar vidro na parede inteira. Não tem nada de madeira, né? Aí seria muito mais caro? Não, o vidro ele é caro, sim. Ele sairia o dobro do preço da madeira. Tá? Entre material e mão de obra, ele sai o dobro. Nessa... Não, só uma parte. Mas tudo bem, já tá, é o que você achou. Mas aí o que eu vou fazer? Ali em cima vai ser vidro, né? Ali vai ser vidro, vou ter iluminação, tem isso daqui. Como é que você vai encaixar o vidro aqui? Então, mas como vai ser um vidro temperado, ele tem um perfilzinho de alumínio, né? Que a gente já compra, eles colocam aqui, faz o quadro, ele corre por dentro desse perfil. Com Posso... vários pedaços verticais. Isso, posso fazer de madeira, claro, Se mas... você quisesse, eu só estou pensando assim, para eu ver a vista eu tenho que estar pendurado em alguma coisa, ou não? Parece que está muito alto para eu ver, ou não? Não. A hora Não que sei. você pisa, não sei o que lá... É o patamar, na hora de você puser o patamar de uma janela, né? 1,10 m. Vai ser uma janela convencional. Nada de... Fazer uma varanda, Isso, aqui vai ser uma varanda. Aqui vai ser uma varanda, só que nesse pedaço aqui da varanda não vai ter o telhado comum, vai ser um telhado cheio de ideia, né? Vai ser um telhado que eu abro e fecho ele. Para poder observar a vista, né? Um telhadinho aqui rente a isso. Isso, ele vai seguir lá até aquela linha, aí a garagem vai seguir acompanhando até lá. E esse tipo de construção, então, você planeja sair por quanto isso? Então esse daqui Nesse deve sair tamanho, nesse... como você está fazendo? Vamos lá, então ó. Só tem uma questão, né? Que aqui é 144 metros quadrados a parte de cima, né? Essa daqui tem que considerar que a gente tem um piso antes do outro piso, então eu dobrei a área de piso. Tem essa parte aqui de baixo. Mas considerando tudo isso daqui, dividindo por essa área de piso aqui, ela deve sair, para mim ainda não acabei, né? Mas vai sair com material e mão de obra na faixa de uns... Se for dividir... vamos dizer, não faz a diferença do piso. 130, 140 mil. Vai ser mais ou menos isso. Convencional sairia por quanto? Aqui no sítio, você foi na casa da Evelyn? Eu fui antes, aquela, porque ela construiu outra. Não, aquela lá mesmo, né? Quero só dar um exemplo de uma casa de sítio convencional. Uma casa com vários problemas, assim, de... um acabamento simples, mas sem muita coisa, assim. Ela sairia nessa faixa de preço, em torno de 900. Não é bem menor? Não, eu falo por metro quadrado, né? Ok. Vamos dizer, na faixa de 900 a R$1.000 o metro quadrado. Então, uma casa muito, assim, com mínimo de acabamento. E uma alvenaria ruim, né? Agora, no caso, por exemplo, da casa do Mauro lá, quando você vê aquele padrão de casa, se eu fosse construir aquele modelo de casa aqui de tijolinho, tal, com aqueles tipos de portas, aquilo sairia aqui na faixa de 1.500, podendo chegar a R$2.000 o metro quadrado. Quase o dobro, né? Entendeu? Por causa da dificuldade, por causa do tipo de acabamento, que é o padrão. Dificuldade de acesso. Então hoje que as coisas aumentaram um pouquinho, né? Então um padrão é de uma casa média, boa, na cidade você vai pagar em torno de R$1.100, R$1.200, nessa região aqui que a gente está, né? São Paulo e tal. No sítio geralmente é uns 10 a 15% mais caro. Tá? Por causa das dificuldades normais. Mas mesmo assim vale a pena, porque olha a estrutura que você tem aqui, Então, né? Vale muito a pena. é uma questão de custo-benefício, investimento. Agora, quanto essa casa aqui custa ao longo do tempo? Qual o benefício dela? Você vê aqui, a ideia é fazer uma casa ao mesmo tempo que tenha uma resistência de calor, né? Só que arejada, então pé direito alto por causa disso. Então, só que ao mesmo tempo que eu tenho um pé direito alto, eu consigo manter o calor, geralmente por convecção aqui dentro. Casa alta aqui, né? Difícil. Essa é outra coisa também, a gente está falando em casa de 2,5 metros de parede. Essa aqui é 3 metros só de madeira, né? Aqui no centro tem 4 metros até aqui. A sala vai ficar com 4,60. Então é quase com o pé direito duplo. 14 pés, uma sala é a outra 14. É outra 10. Aí eu chego aqui, eu tenho a sensação de que tenho que baixar a cabeça, nada a ver, mas é assim. Dá uma sensação de aperto, né? As casas antigas eram assim, por uma questão de custos, o pessoal foi tirando várias coisas que eram importantes da casa, que é a parte de ser elevada e o pé direito alto. Isso não deveria ter sido tirado, né? Mas questão de economia de hoje, a gente voltou para esse nível. Então você vê que com todas essas coisas, né, com todas as dificuldades, hoje se eu fosse construir essa casa de novo, com o que eu já aprendi,
essa casa sairia em torno de 15% a 20% mais barata. Ela realmente saiu mais cara para uma série de transtornos, né? Então uma coisa que não... para aprender como é que eu ia fazer esse corte na madeira, né? Entendeu? Até acertar, fazer e tal. Um serviço que era para ter levado uma semana, levou 4. Você imagina 3 homens, né, pagando por dia, 4 semanas. Eu perdi 3 semanas de mão de obra. Porque você começou não fazendo assim aquele corte em forma de 90 graus. Não, era um corte parecido, só que não tinha, era com uma outra ferramenta, não estava funcionando. A gente vai, testa de um jeito, testa de outro. Então aqui tem um custo extra que é o desenvolvimento de tecnologia. Esse é um custo que eu assumi. Que sempre vai ter alguma coisa assim desse tipo. Isso, porque você não tem essa tecnologia aqui no Brasil disponível desse jeito aqui na região. E o que eu cheguei a ver preço de casa de tora de madeira. A casa de tora de madeira, se fosse comprar isso daqui que nem a gente compra nos Estados Unidos, que eu vi lá no Espírito Santo tem uma, no Paraná tem uma empresa que faz isso também. Essa mesma casa, nessa metragem, não essa aqui, mas um exemplo, um modelo que eles têm lá para vender, eles vendem por pronta R$600 mil. É 4 vezes o preço. Entendeu? Essas casas, o que eles chamam pré-fabricadas, né? Só que uma pré-fabricada de primeira linha, né? Porque tem um monte de pré-fabricada, mas essas pré-fabricadas a gente cai fora delas, né? Não, são casas complicadas, assim, de manutenção. São boas, assim, para você ter ali aquela casa de veraneio. Agora, efetivamente, para você morar, uma casa boa, pré-fabricada para você morar, ela vai sair muito caro. Que vai ser com parede dupla, né? Vai ter toda uma série de coisas aí. Que você não precisa ficar invernizando toda hora, que não vai abrir fresta, tem tudo isso. Agora tem umas coisas também que tem que prestar atenção quando você vai construir com madeira, né? Por exemplo, aqui, o acabamento da madeira vai ser aquele ali, ó. Tá vendo aquele brilhantezinho ali embaixo? Sim. Aquilo ali vai ser a cara. Então, depois de acabado vai ficar daquele jeito. Então a escolha de uma madeira clara foi por causa disso. Senão escurece muito. Aqui tem uma sensação, porque aqui não está acabado ainda. Vocês vão entrar naquele quarto de lá, você vai ver como está branquinho já. Lá você já fez? Lá eu não pintei, mas ela já está pronta para pintura, então a madeira já está branca. Então isso é uma coisa também que tem que olhar. Não, branco que eu digo é... Tá vendo aquele pé ali brilhante? Sim, mas por que branco? Não, quero dizer claro, né? A gente chama essa madeira de madeira branca, né? É lixado? Lixado. A gente lixa tudo, passa um produto especial nisso para tirar a mancha de madeira. Não dá cupim. Então esse tipo de madeira é uma madeira naturalmente amarga ao cupim. Aí dizer que não vai dar, a gente tomou todas as providências para não dar. Então, se der uma coisa muito pontual, a gente tem como tratar. Começa de cima também. O cupim ele vem de baixo para cima. Entendeu? Então, isso, não vai começar aqui. Se ele pegar, ele vai pegar aqui embaixo, até porque é a mesma madeira. Entendeu? O chão vai ser desse mesmo. Desse mesmo. Então, eu tenho aqui como olhar por baixo, ver o que está acontecendo. Se tiver alguma coisa, o primeiro lugar que o cupim vai pegar vai ser ali na porta da sala. E lá onde Certo. vai invernizar o teto? A princípio, não. A princípio, a ideia é permanecer assim. Mas vamos ver, né? Se Pode fazer depois também. pode, uma coisa que pode fazer depois. Para fixar o negócio do chão também é esse sistema. Caibro, assim. Então, aqui no chão, ao invés de fazer o caibro, eu fiz de metálica. Mas vai pegar, vai parafusar. Isso, aí a madeira vai ser parafusada por baixo aqui. Então, se eu precisar ter alguma manutenção... mas é igual aqui, né? Você tem o... isso aqui já é previsto dentro do que a madeira resiste. Vai ficar desse jeito aqui, né? Entendeu? Então, esse aqui é o que a madeira... Vai essa e depois essa. Não, é só... A grossura. Temos de grossura, ela é mais grossa que essa daqui. Onde é que tá? Tem, sim, essa grossura, mas ela não quebra porque já é como um assoalho normal. Hoje você vai comprar um assoalho de madeira, que ele fica elevado e tal, ela tem 12 milímetros, né? É fininho. A minha vai ter o dobro. Vocês estão construindo em 2 pessoas? Não, aqui tem 4 homens trabalhando. 4 homens trabalhando. Então é bem pesado, não, é muito trabalho. Isso aqui não é simples. Então a proposta do sítio, Linda, é realmente ser um lugar para que as pessoas possam aprender. E por isso a ideia é de ficar aqui próximo a São Paulo, próximo dos aeroportos. Né? Não é de a gente não ir tão... Deus providenciou um local reservado e próximo, né? Então aqui já está acabado, ainda não recebeu verniz. Mas você vê como que aqui é mais branquinho do que lá, né? Então isso aqui vai ser... Então aqui vai ser o banheiro. Aqui é o banheiro. Então aqui é o box, né? Aqui que eu falei que eu vou colocar um vidro.
Aí por fora eu vou fazer tipo uma porta, né? Que eu precisei fazer alguma manutenção aqui no vidro, no banheiro. Eu abro, faço e fecho. Então sempre isso, tudo fácil. Eu não quero quebradeira na minha casa. Na casa Aqui não. você vai colocar o cano menor para passar direto, né? E os fios de Aqui. eletricidade? Eles caminham tudo por baixo e sobe pelos cantinhos da parede. E aí a gente, alguma coisa vai passar por dentro, porque a tora tem um vãozinho, né? Essa é a ideia. Mas não no meio, sempre no canto. É, vai ser sempre no canto. Eu vou posicionar, por exemplo, isso daqui, ele tem condição de... isso aqui é móvel, né? Isso aqui eu colocar depois, eu Sim. coloco por dentro. Legal. Aqui no caso é o banheiro, né? Mas a proposta é... Aquelas casas de fio. Então Diferente, né? a fiação elétrica, você não deixou nada como a gente deixa na convencional, Não, né? nada... A mangueirinha, já só depois passar Não os deixei. fios. Poderia ter deixado se eu quisesse, mas eu preferi... A ideia inicial foi fazer externo. Agora que eu tô vendo, de repente, consigo embutir. Lá nos Estados Unidos não tem nada externo. Eu nem consigo É. mais imaginar aquela fiação pro lado de fora. Né? Não fiação, que tem uns eletrodutos bonitos, sabe? Ah, é? Uns Mas que cromados. fica à vista? Hoje é moda aqui no Brasil você deixar aquilo lá à vista, assim, sabe? Cano de cozinha, tudo cromado, umas coisas bem bonitas. Mas aqui tem como resolver, né? Então, seria A outra opção seria também, que talvez em alguns pontos eu utilize, a tomada no assoalho, né? Com aquela tampinha. Aí, Você disse que aqui ainda tem um espaço para você correr o fio dentro? se você olhar lá naquela de fora, ele tem um Ainda espaço. dá um espaço. Você passa. Eu já tenho o próprio conduíte aqui, né? O próprio eletroduto. Que é no próprio vão da madeira. Preciso colocar outro. É mesmo espuma polietileno? Poliuretano. Poliuretano, né? Isso aí. Polietileno não, né? Espuminha de poliuretano. E depois tem todo um acabamento, né? Vocês olharem, ele tem... Em qualquer área, a vista é bonita. Aqui também é linda. E essa abertura ali você também vai colocar madeira. É vidro. Tudo vidro. Tudo vidro. Tudo vidro. Para aumentar a iluminação, né? Vista. A fundação é mais ou menos o mesmo valor que uma fundação de uma casa. Mesma coisa, até mais barato. Você olhar aqui, que aqui como o terreno é muito bom, né? Não tem nada enterrado. Tudo que vocês estão vendo de fundação que está para cima da terra. Tem uma chapa. Nada enterrado, nem os pilares. Não tem nada enterrado. Tudo para fora. Só descansando. Assim. Só descansando. Isso é para Então. tirar a umidade, né? Isso se faz quando o terreno é bom, ou seja, quando não é muito úmido. Isso, quando você não tem... Quando ele não é mole, né? Quando o terreno é firme. E como é que você percebe isso? Bom, isso é só um engenheiro Socando. que sabe. Você tem uma noção. Por exemplo, eu cortei esse terreno, então eu sei como é que ele está, né? Você viu ali o barranco, a altura do barranco. Então a gente tem ali aqui a característica do terreno é um terreno firme. Você conseguiria saber se, fazendo uma análise do solo, né? Na minha opinião, eu prefiro manter o padrão dos materiais e construir menos e ir aumentando aos poucos do que fazer uma coisa simples Essa maior. é outra coisa que eu ia perguntar. Por exemplo, se a gente define por isso, mas não tem dinheiro para tudo, dá para ir fazendo por etapas? Faz essa metade aqui, entendeu? Isso Depois que eu fez essa pensei. metade, o que você vai fazer? Você vai fazer esse quarto com banheiro, depois os outros, é isso. Pois é, isso que eu pensei A também. gente já deixa isso tudo prontinho. Isso já é uma... E você vai vendo que você já vai conseguindo desenvolver o seu trabalho. Então você escolhe quais módulos você quer fazer. Dá para trabalhar isso tranquilamente. Por isso que eu falei, eu prefiro já fazer a coisa pensando no que vai virar e você já vai dando os passos, aí você consegue um dinheiro, por exemplo, vou comprar os blocos todos, mas não tem dinheiro para mão de obra, eu deixo ali, sobrou um pouquinho, faz mais uma paredinha. Certo. E é uma coisa, todos esses 3 processos, sempre pensando em coisa que gente como nós consiga fazer na falta de mão de obra. Ok. Tá? Esse daqui depende de umas ferramentas a mais. O bloco, o Jonas vai tirar assim de letra. Você também. Eu treinei uma equipe de 15 mulheres, hoje eles trabalham na Gafisa. A mulherada com bloco de concreto é show. Assim, porque, Muito mesmo. assim, talvez, não sei se agora está dando para sentir, mas aqui fez dias quentes, coincidiu de fazer dias bem quentes e na semana seguinte, dias bem frios. E o pessoal que está trabalhando aqui, eu perguntei, né? Fiz questão de perguntar o que vocês estão achando e tal. Falei assim, não, é nítida a diferença, o conforto que está dando mesmo com a abertura. Eu estou encantado com isso. Eu acho que isso para a salubridade é muito interessante. E aqui embaixo vai ser também tudo depósito, né? De comida, ferramenta, roupas. Você vai colocar por onde?
Tem uma abertura no quarto de lá, né? Tem uma para a parte de fora. Aí dá para entrar. Então, quer dizer, nós começaríamos, então, fazendo levante. Dá para colocar um monte de judeu aqui embaixo. Mas só que tipo, você vai ter que arrastar. Aqui vai ter que ser por baixo. Eu já bolei um carrinho, né? Eu tenho um carrinho que eu deito e vou andando assim, porque tem uma estrutura. Lógico que não vou colocar aqui coisa pesada que tem que carregar nas costas. Aqui ele vai colocar o colchoado pro frio, quando ele tiver que espalhar aí pro pessoal. Isso aí. Isso é outro detalhe, outro momento. Vamos pro primeiro. Mas o importante é, não quero umidade aqui. Então. É verdade. E quero temperatura, né? Eu preciso ter essa tranquilidade. Especialmente as mulheres não podem brincar com isso, né? Então, linda, assim, no passo a passo, isso vai para Daniel, Beth, que estão querendo construir, né? Primeira coisa, definiu. Então, definiu o que quer. Por exemplo, para você, não, já sabe que esse é o desenho. Isso. Então, ver qual material é o mais interessante, mais disponível na região. Ok. E qual se adapta melhor com quem, vamos dizer, quem é a mão de obra de lá. O que você tem. Tá. Então, isso daqui, você não necessariamente vai buscar pedreiro, mas talvez carpinteiro. Às vezes você tem um bom carpinteiro lá que poderia ajudar. Gente que mexe com madeira. Certo? Aí você tem um pedreiro para fazer a parte de baixo, fazer isso. Então, a gente consegue fazer isso. Estrutura metálica não precisa fazer, tá? Eu fiz isso daqui porque eu tinha já de um outro projeto, eu já tinha comprado. Era uma outra ideia. Mas a gente faz tudo de madeira, não se preocupe com isso. Seria um pouquinho mais barato? Não. Hoje a madeira está tão cara que ela está no preço do aço. Ok. Mas eu falo para não complicar. Tá. Tá, uma coisa só que é uma coisa a mais para vocês, dependendo de serralheiro, né? Mas assim, então você fez isso, vê o bloco, mapa do terreno, tem que me passar e definir qual é o ponto melhor e qual é a direção do sol. Porque isso daqui tudo bem, essa casa está assim, mas para onde a gente vai virar ela, né? Eu não sei ver isso, Deison. O Rangel sabe, mas eu não sei ver a direção do sol. Mas você não está perto do terreno lá? Tô. Olha de manhã que lado que eu sei. Onde ele nasce? Você Pra vai você fazer a frente pra ele, é isso? É isso. A gente vai definindo. Você tem que fazer para mim, ó. Você não tem o mapa do terreno? Mapa. Não tenho mapa. Você não tem no Google lá marcadinho? Tenho. Então, você vai no Google, aí você fala assim, ó, pelo Google eu já vou ter uma ideia, né? Mas o importante é o seguinte, tem que saber onde é que o sol bate, que não vai te fazer sombra, é isso que é importante. Onde eu estou querendo fazer, atrás tem uma montanha, literalmente atrás é atrás pouco mesmo, daqui aquela tora ali. Isso é igual aqui, ué. Igual aqui atrás. É uma montanha de pedras. Não sei se isso é bom ou se é mal. Depende de que lado está o sol. Entendeu? Aí você tem que falar para mim, onde eu quero fazer a casa, atrás tem a montanha de pedra. O sol está fazendo o quê? Imagina que a montanha de pedra está aqui no tapete. O sol está fazendo isso daqui, ou ele faz isso daqui? Tá, isso eu vou ver então. No nosso caso, a montanha está para o sul, ou seja, não é tanto problema. Tá ótimo. Aqui para mim já é o contrário. Aqui para mim está bem do lado do sol. Então esse terreno está desfavorável em relação a isso, né? Mas mesmo assim... O sol da manhã mais para compensar, pega mais da tarde. Então eu consegui colocar de uma forma que aqui o sol da manhã nasce aqui e o sol da tarde pega tudo aqui. Eu já sabe isso, eu não sei, mas ele sabe. Tá, mas assim, só para ter uma noção de que, sim, isso aqui funciona, dá para posicionar lá. Eu estou dizendo, essa área, considerando que você disse, viabilidade, onde está mais fácil, onde, sabe, a movimentação. Isso. Então lá é perto de estrada? É a 3 quilômetros da estrada. Tá, então porque não põe a casa perto da estrada, porque senão vai encher de pó dentro. Não, isso aí é na estrada. Não, o sítio é 3 quilômetros do asfalto, entende? E esse lugar para casa realmente vai encher de pó, mas fora disso... Então não, isso é terrível, tá? É terrível, o negócio de... Se é uma coisa ali que tá passando um caminhão na estrada de terra... Não passa ninguém, só nós. Porque o sítio fecha a rua, só nós. Tá. Mas de qualquer maneira é a estrada. Tá, então o lugar da casa não pode ficar na beira da estrada, ele tem que ficar assim O ideal seria uns 50 metros longe da estrada. Okay. Pra você não ter problema de muito pó. Mas se não tá passando ninguém, se na estrada é bem menos, claro. Bem menos. Mas o ideal, sim, já que é só vocês, poderia ser mais perto? Poderia. Mas imagina que um dia um vende dali do lado, começa a passar, vira uma estrada, então alguém abre. O vizinho pode abrir uma estrada, aí começa a passar caminhão lá. Então, assim, do trânsito, o ideal ali seria 50 metros de distância. Aí, vê se está de acordo. Aí tem a questão da água, onde vai puxar água, a distância de onde está o transformador de luz.
Lá já tem luz? Tem energia? Tem luz. E Vem por gravidade da nascente. então, onde é a parte mais complexa que eu vejo, Nina, que vai exigir realmente um projeto para vocês gastarem menos. Tá? Não sei se seria eu que ia fazer, se eu teria que chamar outra pessoa para fazer. Mas como você tem uma limitação, sempre, né, que você quer fazer uma coisa assim, certinha, com esses olhos que a gente quer fazer, para não ter problema, o ideal é você fazer um bom projeto. Certo? Então, o que envolve um bom projeto? Quando a gente fala desses blocos, é aquilo ali, né? Você vê que eles não é simplesmente chegar e colocar na parede. A gente tem que fazer toda uma distribuição deles na parede para não quebrar bloco. Eles já virem, o projeto já vem modulado. Aí depois disso tem a parte elétrica já preparada para um painel solar ou para um gerador. Né? A parte de água com reuso, isso aqui eu vou fazer na água do banheiro, podendo reutilizar para a água da pia, né, de escovar o dente. Eu quero usar ela para reutilizar para regar alguma coisa. Então tudo isso são coisinhas que, se você pensar ali, você deixa o projeto super legal, né, e prático de utilizar. Você faz uma vez só. Perfeitamente. Certo? Então, assim, a gente recomenda que você faça isso. Quanto vai ser? Depois a gente vai ver, vai dimensionar, né, exatamente qual é a necessidade, quanto de trabalho isso vai dar. Mas eu acho que essa é a parte que teria um investimento prévio. Certo. Mas sempre pensando para você não gastar depois. Então eu digo para você assim, com tranquilidade, todos os projetos se pagam, com sobra em relação a você fazer um projeto mínimo de uma planta baixa e contratar um pedreiro. É coisa assim realmente que nem estou te falando dos valores, né? 30%, 40% a menos. Só que um desempenho muito superior. Tá? Então, ou seja, inicialmente você... Aí você vai ver lá, né? Hoje um assoalho de madeira de lei vai sair na faixa aí de uns 80, 100 reais o metro quadrado. Né? Só madeira. Esses detalhes você pode me dar esse parâmetro quando me escrever por e-mail? Porque daí eu já tenho um comparativo ao ir procurar. Né? Isso aí. Então o ideal é você, assim, então, você ter uma noção, você ver quanto é que fica, ter uma lista de material, né? Básica pelo menos, né? O que é que eu vou usar, o que eu tenho que olhar, tal, com base nisso daí. Aí em cima dessa lista de material, antes de você começar a construir, a gente tem que indicar para você as etapas. Ó, agora você tem que fazer isso, então você vai atrás desses materiais. Porque, assim, você tem galpão lá? Não tem galpão, né? Então vai ser uma coisa importante de ver, porque no sítio foi uma coisa que eu fiz primeiro e me ajudou muito. Para poder ter lugar para guardar as coisas. Um pedacinho, Cobertinho pelo menos, sabe? assim, pequeno, menor do que esse quarto. Uma parte menor, tá aberto, mas se você fechar para guardar alguma coisinha, dá. Então tá, porque você tem que guardar um bom tanto de cimento, tá, tem que ser um lugarzinho trancadinho, né? Não é grande, Tem não. ferramenta, o pessoal tem que ter um lugarzinho Tem lá para... um pedaço. Tem lá sim. Então vai envolver essa parte de infraestrutura, aí os materiais, né? Como é que você vai comprando eles para não faltar nada. Esse encaixe que você fez tudo na serra circular? Não, motosserra. Só a motosserra mesmo. Motosserra. E tem que riscar uma por uma, Uma por uma. ao longo de toda ela, Toda ela. para você acompanhar as ondulações da madeira de baixo. É isso aí, senão não consegue. Qual que é a técnica que você usa para riscar? Porque eu estava perguntando para você aquela hora lá. Eu teria que não estar aqui, tem uma ferramentinha que a gente bolou que risca, né? Tem uma ali. Parece se fosse um gabarito, né? Você pega de baixo e vai riscando em cima. Uma Como é ferramentinha lá. mesmo o nome dessa madeira? Criptoméria. Criptoméria. Eu vou até pesquisar já. Mas ela é longa assim, para você riscar uma madeira Não, longa dessa? Um apoiozinho pro lápis para eu conseguir riscar, né? É uma ferramentinha. Daqui é o encaixe para viga U de baixo, a primeira tora. Ah, Viga U, legal.